Olá, queridos, bom dia, feliz quarta-feira para você. Deixa aí um like, se inscreva nesse canal e compartilhe os nossos vídeos. Trazendo hoje o Salmo 127 para nós estudarmos juntos. Vamos dar aqui uma introdução depois de eu ler os Salmos para a gente começar a fazer a pregação. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém, queridos? Que salmo lindo, né, meus amados? O Salmo 127 é um salmo que ensina que sem Deus todo esforço humano é inútil, que seja em pequenas ou grandes dimensões. Esse texto também menciona que Deus cuida e sustenta dos seus amados. Ele dá os filhos como herança, que é um presente do Senhor. Coisa linda e maravilhosa. Esse é um salmo que expressa a valiosa sabedoria nas suas lições. Uma delas é o esforço. Projeto das pessoas não tem valor se Deus não fizer com que dê certo. Outra importante lição é que os filhos são bênção de Deus para a família. O Salmo 127 é escrito por Salomão, é um tipo de cântico de romagem, também chamado de cântico de peregrinação. O Salmo de degraus. Estes salmos são assim chamados porque eram recitados quando peregrinos iam subir a Jerusalém por ocasião das festas sagradas, como a Páscoa, o Pentecostes ou as festas dos tabernáculos. Jerusalém está situada nas regiões montanhosas. Assim, durante as romagens, os fiéis judeus cantavam esses salmos na subida em todo o percurso da viagem até o templo. Os salmos 120 e 134 compreendem esses cânticos de peregrinação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar o sentinela. Salmo 127, 1. Esse salmo significa aqui que o que significa sem Deus não será bem sucedido. Essa ideia nos faz lembrar de inúmeras ocasiões na Bíblia em que Deus agiu e por isso seus filhos prosperaram, ou não agiu e daí os planos humanos foram frustrados. Da mesma maneira, se ele não edificar e guardar, quando Deus não faz ou não quer, ninguém consegue demovê-lo do seu propósito soberano. Um bom exemplo disso é a história da Torre de Babel. A intenção daquela construção não coincidia com a vontade de Deus, por isso os homens não conseguiram finalizá-la. O que significa edificar a casa, pastora Vanusa? Essa expressão não está associada à ideia de construção. Toda obra é uma elaboração da vontade e propósito humano, onde são utilizados planejamento, investimento, criatividade, força, mão de obra, esforço intelectual, empenho, recursos materiais, etc. Aqui o salmista poderia estar se referindo à construção do templo ou à sua própria casa, que era o palácio, ou à construção de Jerusalém. Em qualquer dos casos, como em qualquer alvo das nossas vidas, precisamos de ter Deus presente. Amém? Trabalhar sozinho, sem considerar a vontade do Senhor, é imprudente. Negar, dar ouvidos à palavra,
de deixar cansado, colocando suas expectativas em castelos de areia, nas suas próprias forças e ambições. Certamente isso te deixará frustrado. Se não for Deus quem edifica, por maior esforço que se coloque na edificação, não vai prosperar. Mateus 7,26 fala disso. O que é guardar a cidade? Figura dada neste versículo é vigiar ou guardar a sentinela. É a pessoa que trabalha como segurança, vigia ou guarda. Numa posição estratégica, vigilante, ficava sobre uma muralha ou torre, em estado de alerta e atenção, observando para guardar uma cidade povoada. Contudo, mesmo que sejamos prudentes, buscando viver protegidos, sem Deus, esse trabalho também será inútil. Toda proteção eficaz provém de Deus, ainda de todas as cidades e nações. Invisto muito dinheiro em sistemas de segurança, se não for a graça de Deus para nos guardar, para nos livrar, de nada vale os recursos humanos. Os 127, versículo 2, a inutilidade de trabalhar sozinho sem Deus. Diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. O 127, 2. Primeira parte desse versículo aponta-nos a mesma verdade dita aos outros termos. Será inútil a obsessão por recursos materiais, deixando Deus de lado. Bem, é legítimo de todos tenhamos necessidades reais de segurança física, alimentação, de abrigo, etc. Contudo, Deus não nos criou para estar obcecados com essas coisas. Ele ensina-nos a estar satisfeitos com Cristo. Todo o resto é secundário. Ele também dá. Entenda, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de fadiga. Este é o quadro. Vida de esforço desordenado, na correria cheia de ambição, trabalhar muito para comprar e pagar dívidas desenfreadas, investindo numa compulsão consumista. Será que estamos também pintando nessa descrição? É isso que motiva a inspirar? Trabalhar para ter mais e mais? A Bíblia não nos ensina assim. Não adianta estar ansioso com casa, segurança, trabalho, comida, acordar de madrugada e dormir tarde. Não, nada disso irá satisfazer nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade é buscar e amar a Deus em primeiro lugar. Quando fazemos isso, Ele nos ajuda a ser equilibrados em toda a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Com isso não estamos nos alienando no mundo, nem fugindo da responsabilidade de trabalhar. Desenvolver nossas habilidades, inteligências e competências para ser mais úteis e bem-sucedidos. O fato é que quando amamos a Deus e o buscamos, podemos ressignificar a vida. Entendemos que o trabalho é importante, mas descansar nele também é. É importante descansarmos em Deus. Trabalhar tem muito valor, mas não é o fim em si mesmo. O trabalho é um meio de glorificarmos a Deus e de abençoar vidas. Lembre-se, em todo o objetivo é dependermos de Deus para suprir nossa necessidade e dos outros, para assim realizar os nossos sonhos. Como Deus dá bênção aos seus amados. Deus simplesmente dá. Parece lógico, mas o texto não diz que Deus exige que sejamos, viciados em trabalhos, para receber dele algo de bom. Quem o ama, certamente tem uma vida equilibrada. Trabalha, tem períodos necessários de descanso para usufruir dos frutos que Deus concede. Quantos ricos trabalha, tem dinheiro demais, não consegue fazer uma viagem, não consegue fazer um passeio com a família, não consegue desfrutar de nada. Aí passa os anos, chega a morte, Deus já deu tanto para ele,
mas ele não conseguiu parar e ver o quanto Deus deu para usufruir nada. Vai embora e não leva nada. A riqueza fica para os filhos ainda estarem se degladiando, brigando com os outros. Então, trabalhe. Se conquistou, agora é hora de você usufruir. Saia com a sua família, vá para passeios. Tire tempo para Deus, esteja na igreja, agradecendo esse Deus que já te deu. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo e nem conseguirá fazer nada bem feito assim. Confie no Deus, concede boas coisas quando lhe obedecemos, consentir a sua vontade para nós, até mesmo na orientação sobre descansar. Compreendendo o que significa enquanto dorme. Esse pormenor é mesmo muito interessante. Deus dá enquanto os seus amados descansam. Não é durante a jornada de trabalho. Hora extra. Eita glória! Maravilhoso, não é? Ele não exige nada em troca. Nada da sua bondade infinita. O Pai Celestial dá. Não exige barganhas. Não existe votos ou desafios infundados. Aqui o foco está em Deus que dá, não em nós. Nem os nossos esforços pessoais, que nada podem fazer. Trabalho e dedicação. Nós só precisamos descansar em Deus. Isso mesmo. Depois de trabalhar para a glória de Deus, podemos dormir sossegados. Deus simplesmente dá os seus e que eles necessitam enquanto descansam. Verdade? Dormir é uma bênção de muitos que negligenciam ou já não conseguem desfrutar. Recordemos do sono do Salvador no barco. Era improvável que qualquer pessoa ansiosa conseguisse descansar naquela ocasião, naquela condição. Enquanto os discípulos estavam desesperados com a tempestade e as ondas do mar contra o barco, Jesus simplesmente dormia. Peça a Deus que Ele ajude a descansar nos cuidados dEle, mesmo em meio às dificuldades. Amém? Salmos 127, 3. Os filhos são uma herança dada pelo Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Salmo 127, 3. Poder gerar uma vida e ter a oportunidade de cuidá-la, de mantê-la, é um presente de Deus. É isso que a herança significa. Um patrimônio, bens, legados, sucessão. Deixando pelos antepassados, o Senhor, além de conceder sustento material aos seus amados, continua a demonstrar o seu cuidado com essas doações. O que significa galardão? Galardão é o mesmo que recompensa, doação, gratificação ou homenagem. Os filhos são assim. Primeiramente são gerados por Deus e depois dados por Ele como um presente aos pais. Não somente os gerados fisicamente, como também os adotados ou os filhos gerados. Espiritualmente, todos os filhos são galardões do Senhor. Por isso, não encaremos os filhos como problema em nossa vida, independente de quanto e como eles chegam à nossa família. Os filhos são a bênção do Senhor. Ame, cuide bem deles, porque isso é uma dádiva preciosa de Deus. Eu só tenho uma filha por adoção. Eu criei a metade e a mãe verdadeira criou a outra metade. Eu criei até os 11 e a mãe criou, depois. Mas eu quero te dizer, eu tenho a minha filha como um presente de Deus na minha vida. Chegou até mim porque Deus trouxe. Eu amo a minha filha, e tenho a minha filha como galardão de Deus para a minha vida. Salmos 127, 4, 5. Porque foi gerada no Espírito. Oramos por um filho, com uma filha, Não veio de mim mesma, mas Deus nos abençoou. Presente de Deus. Salmos 127, 4, 5. Feliz quem reconhece as bênçãos de Deus. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal.
Salmo 127, 4 e 5. Nestes versículos temos outra comparação interessante. Os filhos todos da juventude são como flecha manuseada como guerreiro. Nesse contexto, essa mensagem relaciona-se com a ideia, com a força, facundidade e continuidade da vida. Era assim o homem forte e valente que tinha bem perto os instrumentos de defesa da vida e sustento da família. Contudo, convém salientar que Deus, quem concede essas bênçãos, a proteção, o sustento de vida, já que Ele quem dá a vida aos filhos. E o que significa como flecha na mão do guerreiro? Os filhos são considerados nessa ilustração como grande apoio e defesa para as famílias. Se os guerreiros preparassem bem as suas flechas e direcionam precisamente para seu alvo, certamente serão bem-sucedidos. Da mesma maneira, enquanto os filhos estão em nossas mãos, cabe-nos direcioná-los para o alvo certo, Jesus Cristo. Somente nele as suas vidas encontrarão o sentido, o amor e o significado, o valor do propósito verdadeiro. Mas se negligenciarmos esse cuidado, é sinal que já perdemos o controle das flechas. Se não estamos próximos dos filhos, nem os orientamos consoante a palavra de Deus, provavelmente eles serão lançados por outras mãos que os direcionam por caminhos maus. Veja bem, depois que a flecha sai da mão do guerreiro, é lançada, já não há muito o que fazer. Dificilmente poderá corrigir a sua trajetória. Por isso, cada guerreiro deve aperfeiçoar as suas flechas, lançá-las no alvo certo. Entendendo o que significa enche deles a sua aljava. Naquela cultura, ter muitos filhos era sinal de força e vitalidade na família. Era também sinal de prosperidade, já que haveria mais ajudantes para o trabalho familiar. Além disso, era provável que uma linhagem subsistisse, melhor contra os inimigos, doença ou contra as dificuldades. Contariam com mais pessoas para defenderem sua causa. O que é aljava? Entendendo o que significa encher deles a sua aljava. Naquela cultura, ter muitos filhos era sinal de força e vitalidade na família. Amém? E o que é aljava? Aljava é um estojo onde se colocava e transportava as flechas, pendurado por uma alça no ombro, carregada nas costas. Nessa metáfora, o guerreiro que tem muitas flechas disponíveis é feliz como o homem que tem a casa cheia de filhos. Qual é o sentido de enfrentar seus inimigos no tribunal? O texto fala de enfrentar os inimigos na porta. Isso deve ser ao fato de que eram as portas da cidade, o local onde costumava fazer as negociações, os julgamentos e os contratos. Era uma espécie de tribunal público, no qual quem tinha uma demanda ia aos líderes da cidade para defender-se com seus inimigos. Josué 24. Aqui a presença de muitos filhos configura o maior apoio ao pleitear uma causa. Se a família tivesse que falar com os inimigos no tribunal, que seja para censurá-los por erros ou para defender a falsas acusações, não seriam envergonhados nem intimidados. Os filhos prudentemente honrariam seus pais, defendendo, protegendo-os. Mesmo na velhice, isso certamente é uma honra de gratificação para os pais. Conclusão, queridos. O Salmo 127 destina a ensinar essas lições para nós, queridos. A lição da dependência de Deus em nossas vidas. Precisamos depender de Deus para todas as coisas. Precisamos buscar esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. E precisamos estar priorizando Deus, buscando Ele em primeiro lugar em nossas vidas. E tudo quando vamos fazer, para ter sucesso, nós precisamos estar com esse Deus. Assim, ao estudar esse texto, reflita, ponha em prática.
Reconhecer a Deus por causa dos nossos sucessos é fundamental. Isso faz com que sejamos pessoas agradecidas e humildes, que dão o seu melhor em tudo que fazer para a glória de Deus. Toda proteção eficaz provém de Deus. Com Deus, nossos esforços produzem um bom resultado. Os filhos amados precisam aprender a descansar em Deus. A vida é muito mais que segurança e sustento, você sabia? Muito mais. Glória a Deus, aleluia. Precisamos colocar isso em nossa cabeça, em nossas vidas, né? Que a vida é muito mais que segurança e sustento material. Deus deve estar centralizado em nossos corações para todas as coisas que fazem sentido. É um presente de Deus poder gerar uma vida e ter a oportunidade de cuidá-la e mantê-la. Filhos naturais, adotivos, espirituais são uma bênção do alto. Tal como a flecha, os filhos devem aprender a mirar no alvo certo, que é Cristo. Jesus Cristo é o alvo em que os filhos, ao ser ensinados na palavra, acertarão. Daí nele encontrarão um sentido para a vida. Amor, significado, valor e propósito verdadeiro. Os filhos vieram de Deus e devem ser direcionados para Deus. Só assim os pais poderão estar seguros na sua tarefa e felizes por verem cumpridos os filhos o propósito do Senhor. Tudo depende da bênção de Deus. Esta é a máxima deste salmo. Feliz quarta-feira. Deus te ama. Reflita neste salmo em nome do Senhor Jesus. Estude, tire tempo para Deus. E tudo que tu for fazer, entregue nas mãos do Senhor. Peça a bênção de Deus. Shalom Adonai.